ouvinte, eu sou Rodrigo Guedin e este é o Nós da Internet, um podcast de entrevistas com gente que gosta de falar de governança da internet e que, de algum modo, interage com o Comitê Gestor da Internet, o CGI.br. Estamos em um estúdio aquário, no meio da 15ª edição do Fórum da Internet no Brasil, FIB 15, em Salvador, Bahia. Nessa primeira temporada, celebramos os 30 anos do CGI.br, conversando com pessoas que fazem parte da história do CGI e da internet do Brasil. Todas elas ainda nativa, para nossa alegria. É uma honra para mim estar aqui no papel de entrevistador. São 30 anos tecendo a internet no Brasil. A convidada de hoje é advogada, especializada em direito do consumidor, telecomunicações e direitos digitais e mestre em processo civil pela PUC São Paulo. É integrante da Coalizão Direitos na Rede, consultora associada do Instituto NUPEF e membro do Conselho Consultivo do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. Foi representante das entidades de defesa do consumidor no Conselho Consultivo da Anatel entre 2006 e 2009 e representante do terceiro setor no CGI entre 2014 e 2020. Bem-vinda, Flávia Lefebvre. Muito obrigada, Rodrigo, e ao CGI por esse convite, pela possibilidade e oportunidade de conversar sobre a internet e sobre o importante caminho que o CGI fez de lá até aqui. Legal. Primeira coisa que me chamou a atenção, Flávia, quando eu comecei a pesquisar sobre você, conversar com o pessoal do CGI para montar o roteiro dessa entrevista, é que você tem um blog. Um blog que ainda é atualizado, alguma coisa meio, talvez até anacrônica hoje, mas que me deixa muito feliz, né? Nessa época de plataformas de terceiros, redes sociais. É bom ter um espaço nosso na web, né? É muito bom, e eu faço questão de manter esse blog para fora de qualquer plataforma, porque eu acho que é uma maneira de deixar muito claro, né, que a internet é muito mais do que as plataformas. Porque hoje, infelizmente, da forma, né, como o mercado se estabeleceu, como as grandes empresas tomaram conta da internet, é importante a gente afirmar um princípio que o próprio CGI defende, que a internet é um espaço público muito maior do que os espaços privados e murados que as grandes big techs hoje oferecem para os processos de comunicação. Então eu faço questão de manter o meu blogzinho lá com o registro de domínio no .br e eu acho que é uma forma de afirmar esse princípio. Hoje dá a impressão de que a internet acabou reduzida a 5 sites ou 5 aplicativos, mas tem muito mais coisas, né? É muito bom vermos sites por aí. Você já mencionou Big Techs aí, eu sei que você tem uma atuação muito aguerrida contra Big Techs, contra empresas de telecom, em defesa do consumidor. Não se sente intimidada? Nunca se sentiu? Como que é essa relação com essas grandes empresas? Olha, eu entendo que a gente precisa atuar em defesa da soberania nacional, né? Então, quando a gente critica, né, práticas comerciais, e como você disse, a minha origem, né, e os meus trabalhos acadêmicos sempre foram ligados às questões dos consumidores, é muito importante a gente reafirmar os direitos que a gente tem no Brasil, e especialmente no campo de defesa do consumidor e no campo da internet, especificamente o Marco Civil da Internet. Nós temos leis que são muito avançadas e são modelos para outros países. Então, a minha atuação tem sido na defesa desses direitos, na defesa dos direitos que estão no Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei desde 1990 e que as plataformas devem obedecer, apesar delas fazerem um discurso de que elas estariam à margem, né, da aplicação dessa lei, mas não. Já há um reconhecimento jurisprudencial desde 2014 de que, sim, a relação que a gente mantém com essas empresas são relações de consumo e, portanto, quaisquer conflitos que existam entre os consumidores
E essas empresas, elas vão se resolver também à luz do Código de Defesa do Consumidor, que traz princípios muito importantes. A responsabilidade objetiva das plataformas, ao contrário do que elas defendem, que elas não têm responsabilidade em relação a conteúdos de terceiros, quando na realidade elas promovem conteúdos, ganham para promover conteúdos, recomendam conteúdos quando é interessante, para que esses conteúdos ganhem maior alcance, para que elas possam captar os nossos dados, né? Para ganhar naquilo que reverte no maior lucro que elas têm, mais de 85%, 90%, quando a gente fala de Meta, de Alphabet, que é a controladora do Google, do YouTube, a gente está falando de 85%, 90%, que é publicidade, que elas ganham porque elas coletam e tratam os nossos dados pessoais, né? Então, não tem como eu ficar intimidada, né, de fazer valer a lei brasileira. Então é nesse sentido que tem sido a minha atuação nesse campo, esses anos todos aí. E as batalhas nos tribunais são acirradas? São bem acirradas, especialmente. Eu comecei a trabalhar com telecomunicações primeiro. Eu trabalhava no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, era coordenadora do departamento jurídico lá. E o IDEC fez um convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Foi o primeiro convênio entre o BID e uma organização não governamental para acompanhar o processo de privatizações no Brasil, que se iniciou em 1995. E o processo de privatização do sistema Telebrás aconteceu em julho de 1998. Eu acompanhei também o processo de privatização da energia elétrica, né? Então, justamente o escopo desse convênio era acompanhar a construção do marco regulatório pela visão do consumidor, tendo em vista essa nova realidade de empresas que atuavam exclusivamente com vistas ao interesse público, ao cumprimento de políticas públicas, para, no contexto de privatização, quando essas atividades foram delegadas para empresas privadas, né, que passaram também a atuar visando lucro. Então, isso mudou a lógica, né, da relação que se estabelecia entre consumidores desses serviços essenciais e os fornecedores, né? Então, eu comecei nesse período a acompanhar isso e, tendo em vista o crescimento da importância da internet, especialmente a partir de 1998, foi que começou a minha ligação com a internet também. Passou das telecomunicações e passou, então, a incluir a questão da internet, que foi quando eu conheci o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Ah, que legal. Falando em telecomunicações, eu ouvi uma história que eu fiquei curioso com os detalhes de que você comprou uma briga envolvendo orelhões, os telefones públicos. Como é que foi isso? Não são só os orelhões, né? A gente vem acompanhando já há muitos anos. As primeiras concessões no campo das telecomunicações foram as concessões da telefonia fixa, né? E a gente tinha aqui no Brasil, tem ainda a Telebrás, mas a gente tinha o sistema Telebrás. A gente tinha a Telebrás como uma holding que controlava as empresas locais que atuavam nos estados prestando serviço de telefonia, né? E isso envolveu e ainda envolve um acervo de bens enormes. Você imagina, cabos, né? Obra de engenharia civil de dutos passando pelo Brasil inteiro, ou seja, o que a gente chama de backbone, né? Que é a estrutura central dessas redes. Depois, as redes de acesso, as redes que chegam até a casa de cada um dos consumidores. Então, isso são chamados bens reversíveis, né? Porque inicialmente se previa que quando acabasse os contratos de concessão, esses bens voltariam para a União Federal, né? Porque a União é que é a titular dos serviços de telecomunicações no Brasil, por conta do que está expresso na nossa Constituição Federal. E aí a gente não tinha só as redes e os dutos, a gente tinha mais de 100 mil imóveis. Imagina só, empresas que operavam no Brasil inteiro. Então, você pensa no volume que é de bens dentro do acervo dessas empresas. E a briga é porque a Anatel,
conforme atestou o Tribunal de Contas da União, não fez o controle desses bens. Assinou os contratos de concessão em 98 sem fazer uma lista desses bens. E, além de não ter feito a lista, ficou 8 anos sem fazer a fiscalização sobre o que as empresas estavam fazendo com esses bens. Então, nós entramos na justiça com uma ação civil pública, em nome, então, da Proteste, que era uma associação de defesa do consumidor na qual eu trabalhei durante muitos anos, e nós ganhamos essa ação para que Olha, a gente entrou com essa ação, para você ter uma ideia, em 2012. A gente foi conseguir cumprir essa ação, a sentença que a gente ganhou da ação civil pública. Agora, esse ano, a gente continua brigando com a Anatel. E mesmo assim, a Anatel não cumpriu a obrigação completamente. A gente continuará brigando com ela, o que inclui esses orelhões que você está falando também, dentro desse acervo de tantos bens associados a esses contratos de concessão. Ah, entendi. Tem toda uma história aí por trás. Sim. E agora tem uma nova frente. Salvo engano, você publicou no Mobile Time um artigo a respeito da Starlink. Isso. E como você vê a chegada, né? Esses satélites de baixa órbita, que tem um lado inegavelmente positivo, que leva a internet aos rincões do país, mas ao mesmo tempo tem questões bem importantes, soberania. Enfim, você vai falar muito melhor do que eu estou tentando aqui arranhar. Não, mas é isso mesmo, Rodrigo. Essa é uma questão muito sensível, porque no Brasil, desde 2001, né, nesse contexto das concessões e tudo, previu-se que seria recolhido um fundo de universalização dos serviços de telecomunicações. E para esse fundo já foram recolhidos, ao longo desses anos todos, mais de 30 bilhões, né? Sendo que uma parte ínfima disso tudo, de fato, foi investido em infraestrutura. Então, os governos, né, que passaram durante todos esses anos, deixaram de aplicar esses fundos, né? A gente tem estudos dentro do Tribunal de Contas da União mostrando que não houve um aproveitamento desses fundos. E aí a gente tendo a importância da internet crescendo cada vez mais para o exercício da cidadania, como está inclusive expresso no Marco Civil da Internet, né? Hoje em dia você tem só na esfera federal mais de 1.500 serviços públicos que você só acessa pela internet. Então, como que você exerce a sua cidadania se não tem acesso? E para você ter acesso, você precisa ter infraestrutura. E o país, infelizmente, não fez a lição de casa de fazer os investimentos necessários ou criar as condições necessárias para que acontecessem os investimentos em infraestrutura. E aí você tem o Elon Musk, que não é bobo nem nada, e a gente sabe muito bem disso, que usando a Starlink, que é a empresa dele de satélites, de infraestrutura, em 2022, ainda no governo do presidente Bolsonaro, conseguiu uma licença na Agência Nacional de Telecomunicações para operar 4.500 satélites. Hoje, a região norte praticamente é conectada à internet pela Starlink e, como está nesse artigo ao qual você se referiu, né, que eu publiquei na Mobile Time, ela conseguiu a licença para operar mais 7.500 satélites aqui, porque ele quer ampliar o acesso à internet, a oferta de acesso à internet, desequilibrando bastante o mercado. Ele já domina o mercado de acesso à internet por satélite, ele tem mais de 60% do mercado no Brasil, e essa situação vai se ampliar. E amanhã, se por algum conflito, né, como aconteceu de fato com o X, né, quando o ministro Alexandre de Moraes, o ano passado, mandou suspender o X, porque ele não cumpria ordens judiciais, ele pode desligar milhões de usuários brasileiros, regiões inteiras do Brasil. Ele presta serviço para a Marinha, né? Ele presta serviço por intermédio desses satélites para tribunais brasileiros. E esses satélites de baixa órbita, eles têm um tempo de duração reduzido, eles têm um tempo de duração de 5 anos. Esses satélites, a gente vai perder o acesso
e esse acesso vai ser substituído pelo quê? Chega a ser um contrassenso, uma infraestrutura que tem um prazo de validade tão curto, né? Sendo que o Brasil fez um investimento grande há 4, 5 anos atrás num satélite geoestacionário. Tem a Viasat, que é uma empresa, inclusive americana também, operando parte da capacidade desse satélite, que poderia estar, por uma política pública, prestando serviço para conectar usuários brasileiros de áreas remotas que não têm acesso à internet e que não consegue competir com a Starlink, né? Então, esta é uma questão de soberania, né? Então, essa é a minha preocupação com relação a esse assunto de satélites de baixa órbita, Starlink e Elon Musk, né? É uma preocupação bem pertinente. Acho que várias dessas áreas em que você atua, se a gente pudesse puxar um assunto transversal, acho que diz muito respeito a dados, a privacidade, que pessoalmente me é um tema muito caro. Acho que todo mundo que está envolvido com a internet, assim, se preocupa com essa questão. Embora essa preocupação seja muito difícil de explicar para o público em geral, parece que aquele discurso de que eu não tenho nada a esconder acaba prevalecendo. Você que está aí na linha de frente há tanto tempo, não se cansa de lutar assim para defender o que deveria ser um direito garantido, a privacidade dos nossos dados? Sim, enquanto direito, isso está garantido, né? Acontece que essas tecnologias, ao mesmo tempo que elas trazem muitos ganhos, né? Porque é inegável que, por exemplo, a inteligência artificial que opera sobre dados, né? Não tem como a inteligência artificial funcionar se não for sobre uma quantidade enorme de processamento de dados, né? Ao mesmo tempo que elas trazem ganhos grandes, mas elas trazem riscos muito grandes, justamente porque elas estão na mão de poucas empresas que operam de forma muito opaca, com muito pouca transparência e que resistem e têm resistido, especialmente aqui no Brasil, contra a regulação dessas atividades. Elas não querem ter, por exemplo, como a gente tinha no projeto de lei 2630 de 2020, que elas, com o lobby que elas fizeram no Congresso Nacional, elas conseguiram enterrar, elas tinham uma série de obrigações de transparência. Esse era o conhecido popularmente como pele das fake news. Exatamente. Agora, recentemente, nos Estados Unidos, no governo Biden, existiam decretos, medidas, né, que impunham a essas empresas a obrigação de transparência, e especialmente sobre os estudos de risco de inteligência artificial. E o Trump, a primeira coisa que ele fez, naqueles mais de 100 decretos que ele assinou no dia da posse dele, ele revogou todas essas normas que impunham transparência para essas empresas. E essas empresas, elas são empresas privadas que operam sobre o lucro, né, visando exclusivamente o lucro. Elas não têm tido, pelo menos é o que a gente tem assistido, né, com o crescimento, com o avanço delas nos mercados. Essas empresas, cada uma delas tem mais de 3 bilhões de pessoas aderidas às suas plataformas no planeta, né? A gente está falando de um alcance inimaginável, né? Se você pensa um tempo atrás. Então, a gente fica diante de um risco muito grande, mas a gente não pode desistir, né? Especialmente porque no Brasil existe uma lei geral de proteção de dados pessoais que foi bastante difícil da gente conseguir a aprovação dela, ainda que ela não seja ideal, né? Eu estava no CGI durante esse tempo de debate dessa lei, e o CGI tem uma contribuição fundamental para a criação dessa lei, porque antes da gente ter um projeto de lei, foi o CGI que puxou, né, os debates sobre privacidade, sobre proteção de dados, até a gente conseguir chegar a ver incluído na Constituição Federal, dentro dos direitos fundamentais, um dispositivo incluindo entre as garantias fundamentais
o direito à proteção dos dados pessoais. Então, assim, é difícil a gente tornar efetivo esse direito, é dificílimo por conta dessas questões, né? Por conta de essas tecnologias serem altamente complexas, operarem na mão de pouquíssimas empresas que não querem transparência, né? Mas não tem outro jeito. A gente precisa, inclusive, eu acho que uma forma de a gente tentar minimizar a nossa vulnerabilidade enquanto cidadãos e usuários desses serviços é que as pessoas entendam, porque as pessoas acham assim, tudo bem, eu não vou ler o termo de privacidade, é muito grande, eu não vou ler isso daí, tudo bem, não tem problema, eles vão saber meu endereço, meu CPF, o nome da minha mãe. Não é só isso que eles coletam da gente. Eles coletam hoje a nossa experiência. Então, as pessoas têm que entender que quando elas, por exemplo, fazem uma consulta no Google e colocam lá o nome de um medicamento ou o nome de uma doença, isso é um indicativo, né, de como ela se comporta, de qual é o problema que ela tem, e esses dados podem ser vendidos para uma empresa de plano de saúde. E amanhã você ser discriminado para contratar um serviço desse. Seus dados de crédito, né? Que você pode não obter um crédito no seu banco, ou você não conseguir um emprego por causa dos seus hábitos pessoais relacionados a N questões de intimidade que não deveriam ser, que pela lei de proteção de dados pessoais são considerados dados sensíveis e mereceriam um tratamento específico, especial. Então as pessoas não têm essa noção. As pessoas não têm noção do que sejam dados pessoais. Elas acham que são pequenos dados e não são. São as nossas experiências hoje que são datificadas e utilizadas nem sempre em nosso benefício, muitas vezes para nos discriminar em relação a situações nas quais a gente deveria estar protegido. Eu costumo, quando as pessoas falam, não, o celular tá me ouvindo, a verdade é muito pior, né? Não precisa nem ouvir para saber o que você está pensando, o que você quer comprar e tudo mais. Não, tá tudo conectado, né? A minha televisão é uma Smart TV, mas é uma Smart TV antiga. Como a imagem é muito boa, eu não vou trocar. Mas mesmo assim, eu estava com meu celular essa semana passada e eles se conectaram. Do nada? Do nada. Eu estava no YouTube e ele falou, você não quer assistir pela sua televisão? Então, mesmo quando a gente imagina que a gente não está conectado, né? Imagina, a minha TV é uma TV antiga e de repente a minha TV está conversando com o meu celular, com as aplicações do meu celular, entendeu? Ou seja, por aquele canal, né? A Apple, que é o fabricante do meu telefone, está captando dados do que eu assisto na TV, do que eu faço, quais são os hábitos da minha casa, entendeu? É uma loucura isso. E as pessoas não têm essa noção de que isso são dados, todos esses aspectos são dados pessoais que são tratados e não necessariamente vão ser utilizados em nosso benefício. É quase uma inversão. Algo que deveria ser opt-in, você voluntariamente, não, quero conectar, está conectado por padrão, você tem que dizer, não quero. Aí já conectou também, já coletou um monte de dados e… Exatamente. Por isso que elas não querem regulação, né? Porque hoje, a regulação, quando a gente, por exemplo, olha para a regulação da Comunidade Europeia, que tem já uma legislação mais robusta em relação à proteção de dados, você já tem o estabelecimento pela regulação de padrões by design de proteção de dados, de modo que as aplicações, tecnologicamente, elas não possam ser feitas de modo a coletar dados. Por exemplo, nos Estados Unidos é obrigado, by design, todos os equipamentos terem backdoor, ou seja, que os seus dados possam ser colhidos, né? By design. Então, quando na realidade a tendência de quem discute com seriedade proteção de dados by design, isso não poder acontecer. Como você falou, tem que ser opt-in e não opt-out, né? Então, é uma luta difícil,
muitas vezes inglória, sem dúvida nenhuma, né? Mas que ela tem sido apropriada pelas empresas, inclusive quando elas capturaram o discurso da segurança. Então, por exemplo, vamos botar câmeras e fazer reconhecimento facial em tudo quanto é lugar para garantir segurança. E assim, é uma forma de elas ampliarem a captação de dados, né? Os campos de captação de dados. Então, é um cenário distópico mesmo, de que eu que tenho 65 anos nunca podia imaginar que a gente fosse chegar num cenário desses. E o pior é que quando a gente olha pro acelerado de desenvolvimento da inteligência artificial, isso vai ficando cada vez pior, né? Os cenários que vão se apresentando vão ficando mais assustadores. E não é nem algo assim, vai acontecer, já está acontecendo, né? Já está acontecendo. Você tem figuras como o Prêmio Nobel de Economia do ano passado, falando dos enormes riscos que nós, como humanidade, estamos correndo com o desenvolvimento da inteligência artificial sem a devida regulação nesses cenários, não só no Brasil, mas no mundo. Você mencionou, Flávia, o trabalho com a LGPD, de aprovação nas casas legislativas. Você também teve um papel importante no Marco Civil da Internet. Como é esse trabalho para aprovar ou ajudar a aprovar leis tão importantes para a internet brasileira? É muito gratificante, né? Porque esses debates sobre o Marco Civil, por exemplo, que começaram bem antes dos debates sobre a LGPD, né? Sobre a Lei de Proteção de Dados, eles começaram num momento em que a gente ainda tinha muita esperança, eu pelo menos, né? Os debates sobre o Marco Civil da Internet começaram em 2010. A gente já tinha um governo progressista, né? A gente já estava com o processo de redemocratização do país avançado, né? A gente já tinha uma lei de defesa do consumidor, a gente tinha debates a respeito de direitos digitais iniciados. Então, foi um debate que começou no Ministério da Cultura. Eu, como advogada de uma organização de defesa do consumidor, apresentei contribuições, porque tinham consultas públicas, né? Tenho a satisfação de ter contribuído lá e que ficou no Marco Civil, no final das contas, de ver reconhecido o caráter público das redes. Eu acho que o meu trabalho, que como iniciou com infraestrutura, né, física das telecomunicações, isso sempre foi uma coisa que teve bastante presente. A importância de a gente, por lei, garantir o caráter público das redes, não só das redes físicas de telecom, mas também das redes lógicas de internet, né, que operam sobre as redes de telecomunicações. Então, foi muito gratificante, foi muito difícil, porque a gente enfrentou, depois a proposta saiu do Ministério da Cultura, foi para o Ministério da Justiça. Aconteceram várias consultas públicas, os debates sempre foram muito ricos. O trabalho todo que o CGI fez, especialmente quando aprovou em 2009 o Decálogo de Princípios para a Governança da Internet, foi determinante para como que se construiu a lógica do Marco Civil da Internet, né? Tanto é que todos os princípios do Decálogo, eles estão refletidos em dispositivos do Marco Civil, em artigos da lei, né, 12.965. Foi muito gratificante, porque a gente, neste debate, nesta luta, a gente saiu vitorioso, né, em vários pontos. Um dos pontos que a gente brigou muito, especialmente com o Eduardo Cunha, que era deputado na época e sempre foi um defensor das empresas de telecomunicações, que eram contrárias que se garantisse o princípio da neutralidade da rede, que é um princípio fundamental para garantir a democracia na internet, né? Para garantir que as redes fiquem abertas e tudo, para garantir o caráter público das redes, para que não haja discriminação, né? No tráfego dos pacotes de dados na rede.
Essa foi uma briga terrível e a gente venceu essa briga. Daí, coincidentemente, isso foi uma coincidência, uma felicidade para mim, eu consegui ser eleita em 2014, junto com a aprovação da lei do Marco Civil, e o Marco Civil previa que, na parte da neutralidade da proteção de dados, deveria haver uma regulamentação e que o CGI e a Anatel deveriam produzir documentos para orientar a Casa Civil num decreto regulamentador do Marco Civil. E aí eu já estava eleita e fiz parte de todos os debates e construções do documento que o CGI enviou à Casa Civil para contribuir para a formação do decreto 8771 de 2016, que regulamenta o Marco Civil da Internet. E esses debates todos foram muito gratificantes, né? Nesse contexto multissetorial, né? Então, eu já valorizava, teoricamente, o conceito da governança multissetorial, mas estando dentro do Comitê Gestor da Internet e participando dos debates e trabalhando junto para obter os consensos para a gente formar documentos, posições e tudo do comitê, isso foi uma experiência fantástica para mim. Isso foi algo que me amadureceu muito enquanto ativista no campo dos direitos digitais, né? De a gente conseguir sentar, ouvir todos os lados e conseguir cede um pouco daqui, muda uma vírgula dali, tira uma palavrinha daqui, bota... né? Então foi uma experiência muito rica, né? Participar durante 6 anos de tudo o que aconteceu no CGI num período tão relevante, importante, né? Na construção dessas interpretações todas do Marco Civil da Internet. Que legal, que legal. E assim, resultaram em coisas muito concretas, importantes para todos nós. Não, o Marco totalmente, Civil, né? Olha, eu vou te falar. O Marco Civil, no dia seguinte que ele foi aprovado, já tinha gente querendo mudar ele no Congresso, né? E o CGI atuou, eu lembro que eu e o conselheiro Tiago Tavares, né? E o assessor jurídico do NIC-BR, o Bruno, a gente praticamente se mudou para Brasília. Ficamos lá uns 15 dias com a nota que o CGI tirou em consenso para impedir que aquela CPI do cibercrime que eles fizeram, acho que foi em 2016, se não me engano, resultasse numa reforma terrível do Marco Civil da Internet. Então a gente ficou lá, indo de gabinete em gabinete, conversando com os deputados e competindo com o pessoal da Motion Picture Association, que botou 10 lobistas lá dentro, porque eles queriam mudar o Marco Civil da Internet na parte que dizia sobre direito autoral. Eles queriam criminalizar o que eles chamavam de violação de direitos autorais. Você mencionou a sua passagem pelo CGI, 2014 a 2020, certo? Sim. Algumas pessoas, muitas pessoas com quem eu conversei para produzir aqui, preparar esse roteiro, mencionaram que você abriu caminhos ali, por ter sido a primeira, ou uma das primeiras mulheres no conselho do CGI. Ah, sim. Então, é verdade. Eu não fui a primeira. Antes a gente teve… Na realidade, tiveram 2 outras mulheres. A Veridiana Limonte, que era também do terceiro setor, que era do nosso grupo de entidades que batalharam muito pelo Marco Civil da Internet. E teve uma outra representante que era do governo, que eu não vou me lembrar, infelizmente, do nome dela. Não me lembro agora. Mas eu fiquei um tempo sozinha lá. Aliás, isso tem uma foto engraçada de um almoço do CGI, num lugar, que tem assim, todos os homens sentados, todos os conselheiros, e eu sozinha, assim, olhando assim para trás. Essa foto eu guardo com muito carinho essa foto. E eu passei por isso também no Conselho da Anatel, né?
Quando eu estive no conselho da Anatel, eu também fiquei lá um tempo sozinha, a única mulher. Esse mundo da tecnologia, até muito pouco tempo, ele era um mundo muito masculino, né? As mulheres entrando na governança e tudo é uma conquista recente, né? E o seu pioneirismo e uma das primeiras mulheres se faz sentir hoje, né? Mas hoje o CGI mais diverso, Sim. Acho que a internet também aos poucos e ainda muito aquém do que seria o ideal. Infelizmente, né? O CGI mais diverso, inclusive nesse mandato atual, com 2 pessoas negras pela primeira vez, uma mulher e um homem, né, representando a academia, o Rodolfo Avelino na academia, a Bianca Kremer representando o terceiro setor, né, mulher e negra, né, então isso são conquistas importantes. Agora, na internet, né, infelizmente, as mulheres e as mulheres negras, especificamente, continuam sendo os maiores alvos das práticas discriminatórias, ilícitas, violentas que a gente tem na internet. Então, e isso com uma atuação irresponsável, né? Que não atende os parâmetros de segurança que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, né? Das plataformas. Porque, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que as empresas fazem todo um trabalho para ficar fazendo essa discussão, a internet é uma terra sem lei. Não, a internet não é uma terra sem lei. A internet é uma terra que tem Código de Defesa do Consumidor, Código Penal, Lei Eleitoral, Estatuto da Criança e do Adolescente. Infelizmente, está faltando dentes para as nossas autoridades que têm atribuição legal para atuar, como a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, como a Secretaria de Direitos Digitais, como a Secretaria de Políticas Digitais, da SECOM, como a Procuradoria de Defesa da Democracia da Advocacia Geral da União. Está faltando o dente. Quando no pouco tempo que o ministro Flávio Dino ficou no Ministério da Justiça, ele utilizou todas essas leis para, por meio de portarias, impor uma série de obrigações para as plataformas. E, infelizmente, ele saiu, foi para o STF e a gente não vê que o pessoal lá dentro do Ministério da Justiça continua na mesma trilha que ele vinha cursando lá dentro, construindo lá dentro do MJ, né? Então a gente lamenta, porque infelizmente há direitos fundamentais que estão no Marco Civil da Internet, como a neutralidade da rede, que não são respeitados até hoje, né? A gente, como as pesquisas do CETIC-BR mostram, predominam no Brasil o acesso à internet via acesso móvel, por telefone celular, com planos pré-pagos, com franquias muito baixas, né? Pelas quais as pessoas pagam muito caro, que acabam, de acordo com as pesquisas, lá pelo 20º dia do mês. E a partir dali a pessoa fica presa numa violação clara à obrigação de neutralidade da rede nas aplicações da Meta. Só no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. E isso é uma violação, porque é uma discriminação por aplicação, que está expressamente proibida pelo artigo 9º do Marco Civil da Internet, que trata da neutralidade, e pelo decreto também, que regulamenta a internet. Nós da Coalizão Direitos na Rede, né, diversas entidades, o NUPEF, entidade na qual eu estou hoje, IDEC, Coletivo Digital, enfim, uma série de entidades que fazem parte da Coalizão Direitos na Rede, temos uma ação dentro do Ministério da Justiça, na Senacom, na Secretaria Nacional do Consumidor, para que o governo atue para impedir essa violação, reafirmada pela Anatel, infelizmente, que também deveria defender a lei, mas não defende, e é uma violação. Então, assim,
É uma briga constante, né? Isso é algo que se tira. E existem vitórias, mas elas nunca são definitivas, Sim. né? Flávia, a gente se encaminha para o final da nossa entrevista. A próxima e última pergunta, você que é abrangente, sinta-se à vontade para responder da maneira que achar melhor. O que esperar dos próximos 30 anos do CGI? Essa é uma pergunta que, neste momento, ela é especialmente importante, porque o CGI agora está sob ataque, né? Por conta de um projeto de lei, o 4.557, apresentado no Congresso Nacional, mudando princípios muito importantes de governança da internet, porque pretende submeter o CGI e o NIC-BR à atuação da Anatel, ao guarda-chuva da Agência Nacional de Telecomunicações, a despeito de, segundo políticas públicas estabelecidas no Brasil desde 1995 por portarias editadas pelo Ministério das Comunicações, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, posteriormente por um decreto de 2003 que consolidou a estrutura do Comitê Gestor da Internet no Brasil como um organismo multissetorial. Depois, com a aprovação do Marco Civil da Internet, que prevê de forma expressa que a governança da internet no Brasil deve ser feita de forma multissetorial e atribui ao CGI o papel de definir diretrizes estratégicas para o uso e o desenvolvimento da internet no Brasil, existe essa iniciativa querendo reduzir e transformar na realidade o CGI e o NIC num departamento da Anatel, o que não faz o menor sentido, porque eu acho que tudo que a gente conversou aqui, os temas que você levantou, né, mostram que uma autarquia engessada, como é o caso das agências reguladoras, né, que tem um grau baixíssimo de representatividade democrática, porque não é um órgão multissetorial, não é um órgão de governo, não é um órgão formulador de políticas públicas. Pela lei, as autarquias, especialmente a Anatel, ela é uma implementadora, como está na Lei Geral de Telecomunicações, de políticas públicas feitas por quem? Pelo Poder Legislativo, que ali sim você tem políticos eleitos pelo Poder Executivo, onde você tem o Presidente da República e os seus ministros, né? Mas o que está se tentando fazer nesse momento é algo que vai se vingar, né? Se de fato acontecer, e eu espero que não, e nós da sociedade civil vamos trabalhar para que isso não aconteça, porque será um prejuízo muito grande, porque telecomunicações não se confunde com internet, e isso está expresso na Lei Geral de Telecomunicações, apesar de a Anatel ter, de uma forma ilegal recentemente, revogado uma portaria do Ministério das Comunicações, a norma 4, né, editada por portaria, na mesma data em que se editou o Comitê Gestor da Internet no Brasil, que fez essa diferenciação entre serviço de telecomunicações e serviços de valor adicionado, e esse serviço de valor adicionado contempla o serviço de conexão à internet, os serviços das aplicações, o serviço dos nomes de domínio, tudo isso está para fora de telecomunicações, conceitualmente. Aquilo que foi definido por portaria desses ministérios em 95 foi confirmado pela Lei Geral de Telecomunicações em 97, né? Essa separação entre telecomunicações e internet. E ainda assim, a Anatel, num ato ilegal, porque ela não tem atribuição para isso, revogou uma política pública, revogou a norma 4, né? Com efeitos que já vão se sentir na atuação do CGI. Então, eu espero e vou trabalhar com todas as minhas forças para que esse projeto de lei ele não vá para frente dentro do Congresso Nacional e que o CGI se confirme, né, como a instância mais importante que a gente tem e que é exemplo internacionalmente de governança da internet.
e que tem sido tão fundamental para que a gente tenha projetos importantíssimos, como é o caso da administração do .br, das pesquisas todas de uso da internet no Brasil, que o CETIC faz, todo o trabalho de cultura de segurança na internet que o CERT faz, o projeto IX, que é o projeto de infraestrutura fundamental que o CGI tem por intermédio do NIC, né? Que é a infraestrutura de pontos de troca de tráfego tão importantes para o funcionamento tão reconhecido da internet no Brasil. Então, eu espero que daqui 30 anos, certamente eu acho que eu não vou estar aqui, mas que você converse com alguém e ele possa te dizer, olha, a gente sofreu aquela ameaça lá em 2025, mas todo mundo se mobilizou e o CGI está aqui, a internet se transformou num ambiente mais seguro, a gente tem mais proteção de dados, é isso que eu espero. Que ótimo, um ótimo desejo, todos esperamos. Obrigado, Flávia. Eu que agradeço. Ótimo. Muito obrigada. Como todo bom podcast, o Nós da Internet é distribuído por um feed RSS. Isso significa que ele está disponível em todas as plataformas e aplicativos de podcasts. Procure por nós, inscreva-se, dê estrelas, comentários, faça aquilo que você já sabe. Não se esqueça também de seguir o nick.br nas redes sociais. Os links estão na descrição deste episódio. E no site nick.br, assim mesmo, sem o .com, nick.br. O Nós da Internet é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo Registro de Domínios.br. Registre o seu. Obrigado pela audiência e até a próxima.